Cleiton Walter, boa noite, Pastor Ronaldo, todos e todas que nos assistem nesse momento pelo Facebook. A proposta dessa live é dar continuidade a um projeto que nós já estamos desenvolvendo há algum tempo, e hoje nós temos a oportunidade de escutar um pouco das experiências dessas duas figuras notáveis de Sobradinho, o Cleiton Walter e o Ronaldo Bittencourt, acerca de suas experiências, né, de suas experiências enquanto candidatos que foram no último pleito político. Então, antes de mais nada, para iniciar as nossas discussões e as nossas reflexões, eu gostaria que vocês se apresentassem. Ei, Cleiton, nós vamos começar pelo nosso convidado de honra, né, já que nós estamos juntos nesse projeto aí. Gostaria que o nosso querido Ronaldo Bittencourt falasse um pouco da sua biografia, da sua história. Boa noite, quero agradecer o espaço aí, oportunizado pelos meus grandes amigos, duas figuras que eu admiro e tento copiar, mas ainda me sinto muito longe. Haja vista que eu estou na origem da minha originalidade nas ciências sociais, né? Eu, como muitos acredito que me conheçam, sou Ronaldo Bittencourt de Oliveira, nascido e criado aqui em Sobradinho, e aqui galguei a minha formação acadêmica como técnico em administração de empresas, depois me formei bacharel em teologia, psicanalista clínico e cientista social, né? Ciências sociais, além de ter conseguido aí escapar a duas especializações, como pós-graduação em História Contemporânea e um MBA em Gestão Pública. E aí sigo tentando me aproximar de figuras como vocês aí para aprender, né? Com a forma com que vocês veem o mundo. Não sei se meu áudio está ok, pelo menos estou tentando. Volta para você ou vem logo para mim, Guilherme? Pode ser contigo. Se apresenta aí. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Agradecer a presença de vocês, Laudivan, Neuza Bittencourt, já mandaram suas mensagens, tá? As pessoas que estiverem tentando enviar mensagem, que não estiverem conseguindo, vocês precisam ser meus amigos no Facebook, já que a transmissão é a partir do meu perfil, tá? É uma questão de segurança mesmo, sim, inclusive preservando as pessoas que participam aqui com a gente, né? Que é um projeto que, como o Guilherme falou, já vem de uma longa data. A gente agora entra em uma nova fase, a fase da escrita, a fase da análise a partir dos aspectos históricos que a gente vem registrando. Eu sou Cleiton Walter, sou formado em Ciências Sociais, assim como o Guilherme, quanto o Ronaldo. Além das Ciências Sociais, eu tenho outra formação em Pedagogia. Estou finalizando uma terceira em Geografia. Até o início do ano que vem eu estarei finalizando essa terceira graduação, a terceira licenciatura, agora em Geografia. Sou mestre em Educação e espero que em breve esteja doutorando aí em uma especificidade, assim como é o sonho, tá, creio eu, de Guilherme e de Ronaldo. Tenho alguns trabalhos dentro da nossa cidade, desde o Projeto Sobradinho, passei pela COES, fui professor e diretor da antiga escola, do Colégio Novo Horizonte, estive em algumas instituições de nível superior
E agora, por último, me aventurei em uma candidatura a vereador e trago aqui a descrição dessa experiência, quase que um processo etnográfico, né? Só não é pela temporalidade, mas enfim, tentaremos aqui apresentar alguns aspectos ou especificidades que a gente acredita que são importantes de serem analisadas e avaliadas e aí, a partir do chão que a gente pisa. É isso. Você, Guilherme. Então, vocês, eu os conheço há um certo tempo e sei que vocês são envolvidos, desenvolvem projetos sociais em Sobradinho há décadas, né? O Cleiton foi instrutor no projeto Sobradinho, desenvolve um trabalho voluntário enquanto professor de capoeira também há muito tempo. O Ronaldo, ele é presidente da Associação Sobra Paz. Então, vocês têm uma participação muito ativa no desenvolvimento de projetos voltados para Sobradinho. E eu queria saber o que levou vocês a participarem dessas ações enquanto candidatos, né? Qual foi a motivação? Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? Manda, Primeiro mestre, Cleiton. Você é nosso convidado. Então, é aquela coisa, na verdade, por não sermos ou não ser político de carreira, né? Muito embora a gente sempre faz forçosamente a observação, né? Participante ao longe, votando, né? Entendendo o cenário, como o próprio Cleito diz, que nós não deixamos de ser observadores a partir de onde pisam os nossos pés, né? E onde pisam os nossos pés, trazendo a lume aí a frase do grande Leonardo Boff, é onde cada um pode elaborar o seu ponto de vista, sendo que cada ponto de vista é sempre a vista de um ponto. E a vista do ponto em que eu sempre estive é um cenário terrível, né? Um cenário de mesmice, um cenário que não muda nunca, que a gente sempre espera e sempre acredita, né? Eu, particularmente, sou a favor de uma participação, de um engajamento político de todos os cidadãos, né, de uma cidade, porque todos são responsáveis, né? Inclusive, quando não participa, estão se tornando responsáveis da pior maneira possível. Então, por conta disso, sempre participei. Pelo desenvolvimento do meu trabalho, né, como todos sabem, eu estou há 26 anos envolvido, né, com a Igreja Evangélica, né? Sou formado teólogo desde 2000, 2001. Então, a gente termina forçosamente se envolvendo e gostando e sofrendo junto, né? E é a melhor maneira de entendermos que o processo de pregação de um evangelho não é possível se não se imiscuir dentro de uma sociedade, se não entender as dores, os dramas, as dificuldades por que passam essa sociedade. Então, é impossível. E, do meu ponto de vista, eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais ficar só, vamos dizer assim, na zona de conforto de um púlpito, né? Pregando o evangelho. O evangelho, ele é transformador. O evangelho, ele precisa ser vivenciado na praxis, né? Na prática, né? Então, por esta razão, eu sempre participei dos processos políticos, muito embora, vamos dizer assim, mais nos bastidores e nunca militando num partido, né? Já vista que talvez seja até pano para manga para uma outra conversa sobre a questão partidária no Brasil, em especial. Então, a gente nunca teve, assim, nós, as pessoas que são mais próximas a mim, interesse de militância. Mas não se faz política sem estar afiliado a um partido, não se faz política sem estar inserido num grupo. E no meu lugar de fala, né, convidado muitas vezes a participar de alguns eventos, de algumas audiências, algumas aparições em alguns setores e fazer uso da fala, eu fui provocado algumas vezes para me candidatar.
Eu não sei se é por conta da pequena formação que tenho de administração de empresas, né, e, por último, agora um MBA em gestão pública, eu nunca fui, assim, interessado na área do legislativo, né? Eu acho que eu sempre desejei fazer uma atuação como agente de transformação na sociedade no aspecto executivo, que, em tese, é onde pesa mais, né? Sobretudo por causa do cenário, não somente de Sobradinho, mas de várias cidades pequenas, né? Cidades interioranas, em que o legislativo sempre fica refém de um executivo mal formado, né? Um executivo malévolo. E, às vezes, escapa 2 ou 3 vereadores que têm uma postura adequada, mas ficam sozinhos. Então, por conta exatamente dessa mesmice, do continuismo dos mesmos, eu até peguei uma frase de um pastor amigo, Marcel, ele diz: os processos políticos de nossa cidade sempre continuam sendo margeados pelo sofisma dos espertos, né? O espertismo dos coronéis, né? O continuismo dos mesmos e, por vezes, a inobservação ou a tola submissão dos desavisados. Então, foi por essa razão que eu resolvi encarar esse desafio, né? Eu não posso ser, na cidade onde eu piso os meus pés, onde eu nasci, onde me criei, casei, crio meus filhos, me formei, eu não posso ser mais um profeta calado. Essa foi minha postura. Então, por esta razão, eu prefiro estar em paz com a minha consciência em ter ofertado o meu nome para esse cargo, para essa concorrência, que é uma concorrência desleal, não isonômica, na verdade, cruel, mas, enfim, mostrando que Sobradinho tem seus filhos e nós temos coragem de encarar qualquer um. Guilherme, já não estou gostando de ser o segundo a falar, porque aí depois da fala de Ronaldo vai ficar difícil, né, pela belezura do discurso que ele sempre nos presenteia, né? Mas eu acredito que o que me impulsionou a participar do processo eleitoral foi algo muito próximo do que Ronaldo traz. Como você destacou, eu participei por diversas vezes de trabalhos sociais, de forma voluntária, deixei de lado a minha vida familiar. Não só a minha vida familiar, mas a minha própria vida foi deixada de lado para dedicá-la por em diversos espaços e por algum tempo, né? Vamos colocar aí aproximadamente 16 anos eu dediquei ao ensino da capoeira. 6 anos eu dediquei ao trabalho com o handebol. Só com o handebol, eu acredito que a gente teve um envolvimento aí de um pouco mais de 100 jovens, né? Algumas crianças, adultos, enfim. Com a capoeira, eu não saberia numerar, quantificar a quantidade de crianças, adolescentes e jovens que eu, né, no meu particular, com meu esforço, com meu trabalho, eu consegui contribuir na formação humana deles. E aí, quando foi em 2019, o ano passado, eu tive que fazer uma análise em relação a essa dedicação. E para fazer essa análise, eu não consegui visualizar um instrumento que possibilitasse um resultado que realmente que possibilitasse que eu chegasse à conclusão que se foram válidos todos esses anos de dedicação ao trabalho, né, voluntário, ou se não. E aí, por ironia do destino, algo que eu sempre recusei participar, que foi, né, do processo eleitoral como candidato, apareceu como uma possibilidade de fazer essa análise. Será que as pessoas de Sobradinho, elas olham
para quem faz o trabalho voluntário, para quem faz o trabalho comunitário, com o mesmo olhar que lançam sobre os políticos da cidade. Essa foi a questão. E aí eu só poderia responder essa questão participando, estando candidato. Enfim, eu abandonei todas as convicções que eu trazia comigo e encarei esse processo, né? E graças é claro, a contribuição de alguns colegas, entre eles o meu compadre Berlim, que foi uma das pessoas que veio contribuir e disse que estaria comigo, foi uma das primeiras, acho que ele foi a primeira pessoa que eu conversei sobre e que apoiou, mesmo sabendo que eu estaria sendo candidato. Eu até nomeei a candidatura, seria uma candidatura pedagógica, né? Não que o povo estaria aprendendo, mas seria uma candidatura pedagógica para o candidato. No caso, eu estaria aprendendo por dentro do processo, na expectativa de escrever sobre e falar sobre a partir da imersão. Então, a ideia de ser candidato esteve nessa direção, na direção de ser uma candidatura pedagógica, onde o candidato estaria aprendendo sobre o processo político por dentro da coisa, né? A partir de uma imersão não tão profunda, mas uma imersão e que trouxe muitas descobertas. Eu saio dessa campanha eleitoral vitorioso, não só pela quantidade de votos, mas também pela a dimensão de aprendizagem que eu adquiri durante esses dias que estive envolvido. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu acredito que foi isso. Conseguiu sim, muito bem, Cleiton. Então, desde 2016, né, nós passamos por um ímpeto de renovação política marcado por um certo moralismo anticorrupção, né, muito disseminado por meios de comunicação diversas, que sinalizava por uma transformação política muito grande, né? Transformação que implicava, inclusive, a emergência de novos atores políticos, pessoas que que já desenvolviam trabalhos sociais em suas cidades, como vocês, mas que não eram percebidos pela população enquanto políticos, não tinham uma carreira política. Pensando em todo esse ímpeto, né, que foi tão presente nos últimos 4 anos, como é que vocês avaliam o processo eleitoral 2020? Quais as continuidades e descontinuidades desse pleito com relação aos outros? Acredito que vai seguir a ordem aí, né? Estou com medo terrível de falar depois de Cleiton agora, que não vou aproveitar meio usurpado do espaço, né? Então, uma boa indagação, e as contribuições do nosso amigo Cleiton aí parecida, né? A minha também. Nunca fui político militante, como afirmei anteriormente, né? Então, eu acredito muito, Guilherme, Cleiton e os demais queridas que estão acompanhando na rede social, que, em tese, pouca coisa muda, né? Porque a circunstância política, eleitoral, o processo partidário, a militância, o status quo que a gente observa nessa relação de políticos dominantes, de os coronéis modernos, a displicência, né, da sociedade em si, o jeito silente em que outras profetas e autoridades se mantêm, todos os processos, pleito pós pleito, a falta de interesse, a inobservância e o egoísmo, eu diria egocentrismo daqueles que, em tese, diretamente não dependem de ações políticas, de políticas públicas, de ações governamentais, porque tem seu emprego aqui e acolá, porque se mantém, porque se vira.
e os outros que se lasquem, a expressão é essa mesmo, né? Não estou colocando aspas de jeito nenhum. E esse não envolvimento retroalimentado, né, cria justamente esse cenário, um cenário de mesmice, um cenário em que é revoltante por conta de tudo isso. Né? E quando você pergunta assim, em tese, talvez a sua provocação esteja aí, dizendo assim, o que é que mudou? Mudou alguma coisa? A gente, assim, eu particularmente, não esperava uma mudança tão grande, né? Mas não deixa de ter havido, assim, alguns pontos interessantes que a gente poderia observar, né? Que eu acredito que já foi uma pequena mudança, né? Mas uso aqui esse espaço, com muita ousadia, para tentar despertar as muitas cabeças pensantes que Sobradinho tem. Sobradinho, na verdade, é um celeiro de cabeças pensantes, né? Um celeiro de universitários que, em tese, precisam sair aqui, né? Talvez hoje, morando, seja um número bem menor, mas eu tive uma experiência, aqui só fazendo um parêntese, e passei uma temporada exercendo uma função, um trabalho em outra cidade aqui próxima, a uns 200 quilômetros, e eu fiquei assim, impressionado com o choque cultural. Uma cidade a 200 quilômetros da nossa, né? Não que as pessoas lá eram intelectualmente inferiores, mas uma cidade bem mais antiga, bem mais estruturada, e eu senti muito a falta de cabeças pensantes, de vozes que falassem no cenário político. Então, olhando para o aspecto agora, funilando para a pergunta especificamente do nosso amigo Guilherme, de fato, fala-se muito em mudança, né? Fala-se muito, eu mesmo fui um dos que engrossei aí o caldo do discurso de nomes novos, nós precisamos renovar, né? Pegando aí uma carona, talvez, no cenário nacional, né? De discursos anticorrupção, de ações que pudessem enfrentar essa mazela da corrupção, que, como já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, traga à memória aquela frase do grande Karnal, né? Não existe no mundo um país que seja corrupto e a população seja honesta, né? Nós precisamos lembrar que só existe corrupto porque tem quem se corrompe. O corrupto, ele se alimenta de pessoas que são corruptíveis, facilmente corruptíveis, né? E isso vai engrossando, retroalimentando esse cenário, né? Vemos também que, por conta, Guilherme, Cleito e os demais colegas que estão nos ouvindo e nos assistindo, por conta de envolvimento de pessoas que poderiam ser agentes de transformações, de não envolver-se, aí surgem quem? Surgem os mesmos. Porque, em tese, se todo eleitor fosse um pouco mais inteligente, quando ele diz assim, vou votar em nulo, vou votar em branco, não vou escolher nenhum presta, isso não muda o fato de que alguém será escolhido. Isso nunca mudou o fato de que findará sendo escolhido alguém. E sempre são escolhidos os piores, né? Aliás, tem um apólogo, uma história bem engraçada que diz, fazendo alusão a figuras de governantes, né, de escolher uma liderança, conta uma história, né, escrita aí em algum lugar bem famoso, que as árvores decidiram escolher um governante, né? Então, vamos escolher quem? Vamos escolher os piores? Não, vamos escolher as melhores árvores. E eu entendo que as melhores árvores numa cidade sejam justamente essas pessoas que querem o bem da cidade, que valorize, né, a cultura, que valorize o bem-estar, que pense nos outros, não somente no próprio vento. E, por fim, as árvores foram chamar a famosa árvore oliveira, né? E a oliveira disse, eu não vou deixar de produzir o meu óleo, né, que acende as lamparinas, para me envolver com o governo? Não. Deixa eu fazendo o que eu já faço. Então, elas foram procurar a figueira. A figueira disse, não, eu estou ocupado produzindo os meus bons frutos. Eu não vou deixar meus frutos para governar sobre vocês. Elas, então, foram procurar a videira. A videira, então, deu também seu cabedal de justificativas e disse, eu vou deixar de estar produzindo vinho que alegra o coração dos homens para me envolver e governar sobre vocês? Não quero me envolver nisso. E então, restou a estas árvores procurar quem? Quem estava à disposição. Quem se dispunha? Quem se dispôs foi o espinheiro. Então, se as boas árvores, que dão bons frutos, não querem se envolver, seremos o tempo inteiro, sempre, governado pelos espinheiros. E é engraçado notar
que os espinheiros sempre prometem o que não pode cumprir, né? Venham abrigar-se sobre as minhas sombras, venham, escolham a mim como governante, que eu prometo que vou dar sombra para todos. Ora, que sombra oferece um espinheiro? Aí ele ainda dá uma cacetada. Agora, se eu não for escolhido, vou queimar todos os cedros da floresta. Ou seja, eu vou acabar com as suas riquezas. Então, assim, nesse cenário, meu querido Guilherme, afunilando para a resposta e não monopolizar o tempo, porque você sabe que eu converso muito. Me chamou porque quis. Eu quero crer que tenha havido uma mudança, assim, né? Haja vista que, se analisarmos matematicamente, apenas 82, 83% dos sobradienses foram às urnas, né? Quero lembrar que uma cidade que está com a estimativa, segundo o censo que se estimou, não foi feito o censo de 2020, mas estimava-se uma população de 23 mil, está com 19 mil eleitores, onde já se viu isso, sendo que o próprio IBGE mostra que uma parte da população está entre 0 e 14 anos. Então, 2 mil votos, eles são fantasmas. Isso é fruto daquela velha prática de transferência de votos de pessoas, né? Ações maquiavélicas no sentido pior da palavra. E aí a população não compareceu maciçamente, como era de se esperar. E, a bem da verdade, 51% não escolheu esse resultado, né? Somando os 51% que não escolheu esse resultado e não escolheu quem foi eleito, a abstenções, nulos e brancos, aproximadamente 72% da população não escolheu esse resultado. O que está posto foi escolhido por 27%. Então, ou seja, como é que muda uma cidade dessa? Como é que muda uma história dessa? Como é que muda uma participação política dessa? Né? Não é de se esperar. Quando a gente olha para a Câmara, né, especificamente Sobradinho, houve uma renovação, vamos dizer assim, de nomes, né? E a gente, assim como qualquer outro eleitor, espera-se que, de fato, os frutos possam revelar quem são essas árvores, né? Pelos frutos os conhecereis, né? Então, essa altura do campeonato já estão fervilhando. Quero crer que os que foram eleitos não façam as mesmas práticas, torço e nutro essa possibilidade de fazer do mandato um balcão de negócios, né? Um balcão de negócio, onde muitos que estão ali, infelizmente, entraram usando de subterfúgios ilícitos e obscuros, infelizmente, né? Mas que faça valer o seu mandato, né? Que traga, de fato, essa mudança que a nossa sociedade precisa. Eu, particularmente, não acredito muito nesse sistema que foi aí, enfim, escolhido, porque representa o estabelecimento mais de ruim que a gente possa imaginar. Mas aí é uma opinião pessoal. Eu passo aí a palavra para o meu amigo Cleiton. Ronaldo, você já aprofundou um pouco em relação ao que eu planejei falar. Eu estruturei a minha fala em dois perfis, um qualitativo e o outro quantitativo. O quantitativo, ele vai caminhar nessa direção dos dados, mas eu vou deixar ele um pouco mais para frente, que eu vou trazer uma descrição em relação a uma visão mais atenta sobre o processo, né, a vivência do processo. Eu vou ser um pouco mais... eu não vou apontar verdades ou especificidades, né, eu vou deixar questões para que cada pessoa, cada ouvinte, cada um que esteja assistindo, ele possa tirar suas conclusões. A minha visão qualitativa, ela ressalta inicialmente um fator que eu já tinha, inclusive durante o processo, ressaltado, que é a formação escolar. Sobradinho, hoje, ele possui um eleitorado com nível superior de 1.067 pessoas apenas. E talvez isso abra uma dimensão
socioeconômico para que aproveitadores eles possam impor um perfil político que vem, de alguma forma, naturalizando, deixando algo quase que do cotidiano do processo político em relação a um crime. E crimes, a gente não deveria olhar crimes de forma simplista, irônico, que é a compra e a venda de votos. Então, assim, tanto durante quanto o pós-período eleitoral, a gente percebeu em alguns discursos, alguns vídeos, algumas falas, como que as pessoas trataram a compra e a venda de voto. Candidatos reclamando que fulano, Beltrano não votou e que deu isso, Gente, isso não deveria ser naturalizado. Eu acredito que, de alguma forma, nós devemos, sim, ocupar esses espaços de fala e realçar que receber ou oferecer algo em troca do voto é um crime e que as pessoas deveriam ter constrangimento ao dizer que recebeu ou que ofereceu algo em troca do voto. Então, os atores sociais, tanto aqueles que, enquanto eleitores, e aqueles enquanto candidatos, fizeram parte ou entraram no fluxo da ideia da compra e venda de voto como algo natural, né, que aí a gente percebia toda a cidade, as pessoas contando histórias e de forma irônica, ironizando fatos. Não, gente. Se nós ampliarmos ou deixarmos isso como algo natural, infelizmente vai ficar a cada tempo muito mais difícil para que pessoas que possuem índoles, um caráter, pessoas que preferem viver uma vida mais pautada na honestidade participem do processo. Eu acredito que, inicialmente, nós devemos realçar e intensificar o discurso para que isso se torne realmente algo constrangedor. Quanto mais constrangedor for dizer que vendeu ou que comprou voto ou que deu algo em troca em relação a isso, quanto mais constrangedor for, eu acredito que, de alguma forma, o processo eleitoral ele vai se ajustando a um outro perfil que, como bem ressaltou o Ronaldo, obteve uma semeadura de sementes mais prósperas, sementes mais com um perfil diferenciado. A participação de alguns atores que não coadunaram com esse perfil de política, não sei nem adjetivá-la. Então, assim, alguns atores, eles não se deixaram levar ou se deixaram adentrar nesse processo. E eu digo mais, Ronaldo, não sei se você percebeu, o fato da minha presença no processo político incomodou muita gente. Eu não entendia. Então, foram 45 dias, no mínimo, de constrangimentos, né? Em alguns espaços, adjetivos que eram lançados, porque eu não coadunava com um perfil político onde a grande maioria dos candidatos, eu até descrevo como baratas tontas que ficavam correndo para um lado e para o outro sem uma estratégia mais, sem um planejamento. Então era aquela coisa, eu vou rodar em todas as cidades, quando tiver alguém na porta eu paro e aí vou... Não, gente, processo político eleitoral é pautado a
partir de planejamentos, estratégias, e aí assim a gente vai ampliando, inclusive vai tentando alcançar os objetivos, que aí nesse caso é a vitória. Agora, sem planejamento, sem estratégia, a única coisa que demandou em grande quantidade foi recurso. Né? A única coisa parece que pauta o processo político é ter recurso. E aí, por isso, o estranhamento do ser Cleito, um professor, alguém que não demandava ou que não trazia recurso em grande quantidade. Porque se nós observarmos a história do nosso país, inicialmente os filhos dos coronéis, aqueles que saíam e estudavam medicina, que faziam direito, né, e retornavam para suas cidades, né, o médico, o advogado, o engenheiro, esses eram quase que naturalmente potenciais candidatos a um cargo público. Mas aí chega o professor, que tem uma formação, o pastor, que tem uma outra formação, e mais foram 21 candidatos com nível superior nessa eleição. Mas esses candidatos, talvez nenhum deles tenha chegado, né, tenha sido eleito, porque eles não, se eles não tiverem ou não tivessem algo que é marcante, recurso ou ser filho de um coronel. Um coronel, é claro que não vem ou não tem o mesmo perfil do período colonial, mas dos novos coronéis. Nesse pré-âmbito, você pode até, inclusive, realçar a existência ainda, que é algo que me causou um pouco de estranhamento, aí foi algo que eu percebi, da existência ainda de currais eleitorais, onde pessoas negociam famílias, e a família recebe um tapa na mesa, e aqui todos votam em quem eu determinar, ou seja, são novos coronéis que aparecem, são novos currais, ou novos currais eleitorais, né, com perfis diferenciados, perfis modernos, mas que aí na estrutura do pleito ela traz muito, né, ainda do período colonial, no período da colonização. Traz ainda muito dos coronéis, aqueles que durante muito tempo colocavam a escola, o chafariz, as políticas públicas dentro das suas fazendas, para que as pessoas pudessem, a partir da necessidade de usufruir daquelas políticas, ficar à mercê das ordens dos coronéis. Então, assim, eu consegui perceber, visualizar ainda muito disso, só que de uma forma modificada, né, atualizada, usando um termo, inclusive, mais moderno. Então, essa estrutura, ela vem sendo modificada, mas, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, ela ainda existe muito forte. Infelizmente, a dependência, a necessidade de depender de alguém é extremamente forte ainda na nossa cidade, infelizmente, e isso se justifica no fato da ausência de mais pessoas com uma formação crítica, reflexiva, e eu acredito que ocupar esse espaço e falar sobre, e problematizar, é um papel importante que a gente vem assumindo, né? Eu gostaria até de indicar um livro, que é o Coronelismo em Chá de Voto. Ele é um livro muito bom para que as pessoas possam, inclusive, refletir sobre o que nós acabamos de passar. É um processo histórico que que mostra que Sobradinho não está desconectado do restante do país. Nós estamos ainda aí de uma forma muito intensa, né? E aí, Ronaldo, inclusive, a partir disso a gente pode entender o porquê do estranhamento desse ser.
é porque nós somos, de alguma forma, antissistêmicos. A gente não seguiu o fluxo, a gente desobedeceu a ordem maior da coisa. Então, não querer comprar voto, não querer gastar, não querer seguir como barata tonta, para cima e para baixo, atrás das pessoas que estavam sentadas na porta para falar, para não sei, até convencê-las a votar, né, de alguma forma, é passível de diversos adjetivos até impossíveis de serem ditos aqui. Mas, de fato, como, repito, né, de fato, como você bem destacou, a semente foi plantada. Então, causamos, de alguma forma, um estranhamento, porém, podemos também ter causado um incentivo, termos impulsionado a possibilidade da participação de outras pessoas que tragam consigo a história, o trabalho comunitário, o trabalho voluntário, a ação em prol do bem comum, né? Tragam essas pessoas para dentro do processo político como candidatos. Isso, eu acredito que nós, de alguma forma, com a nossa participação, podemos ter despertado isso. E é positivo ter, de fato, uma votação que não é expressiva, mas ela é uma votação, para mim, importante, por ser a primeira vez e por ser em um período pandêmico, né, também, que impossibilitava andar em vários espaços. Eu acredito que é uma vitória. Mas é isso, para não monopolizar a fala também. Oi, Guilherme. Seu áudio não está saindo, Guilherme. Tenta deixar mudo e depois... Posso falar? Vai, Ronaldo. Acho que o Guilherme está com um problema no áudio dele. Consegue me ouvir? Ok. Então, agora sim, Guilherme. Acrescentando pronto. Aí... Posso Melhorou, falar, Pedro? Guilherme? Isso, muito bem. Melhorou. Só queria acrescentar umas coisas aí no fala de Cleiton. Pode ser, Ronaldo. Né? Porque eu acho assim, chegou até a raia do jocoso, né? Você vê, por exemplo, alguns candidatos decepcionados com a votação, né, Cleiton? E, de certa forma, até externando, né, o que você chamou aí da banalização de um crime, né? E é bem interessante tratarmos esse assunto, porque a sociedade, alguns, pelo que eu pude presenciar como participante, né, o observador participante, a ideia de que a população, alguma, né, parte da população entendia que corrupto é só aquele que chega na porta, né, e quer convencer daquela pessoa a votar nele por algum meio ilícito. Mas o eleitor que aceita essa benesse também está se corrompendo, né? Então é interessante que a gente aqui, como educadores, como pessoas que têm um lugar de fala, mostre também, fale que vender voto também é crime. O Cleiton já colocou isso no início, né? Então é de estranhar mesmo que algumas pessoas critiquem o político corrupto tal, mas a própria pessoa solicitando uma benesse. Então, ou seja, a ideia seria um convencimento pelas ideias, pelo projeto, pela perspectiva de uma mudança. Mas eu achei algumas coisas engraçadas, mas em outro momento também, eu não posso culpabilizar, vamos dizer assim, Cleiton não fez isso, evidentemente, mas alguns fazem, culpabilizar apenas uma massa, talvez analfabeta politicamente falando, talvez uma massa de miseráveis, de pessoas que
em tese, às vezes espera o ano da eleição para solicitar alguma coisa, eu recebi cenas terríveis, eu presenciei cenas terríveis de pessoas chorando porque queriam uma determinada coisa e recebiam um não, não é? Então, e também, Cleito, passei por isso, vi também o que eu poderia dizer como um outsider, uma pessoa fora da política, mas que resolveu meter as caras, assim como você, de pessoas dizerem assim, olha, por que você está nisso? Né? Isso é coisa de corrupto, isso é coisa de gente má. Né? Então, ou seja, eu tentava dizer para algumas pessoas, se em tese você está me elogiando indiretamente, me dizendo que eu sou uma pessoa boa, e se as pessoas boas não se envolvem, será sempre envolvido os maus. Né? Então, eu lembro de uma frase muito interessante de um grande teólogo, que é uma referência para mim, né? Charles Spurgeon, que ele diz exatamente isso, que algumas pessoas pensam que política não pode conversar com a religião. Religião e política não se discute, né? E Charles Spurgeon diz que só os tolos pensam nisso. E é por isso que tem muita gente pregando besteira nos púlpitos e tem muitos corruptos exercendo funções na política. Então, ou seja, eu passei também por isso, né? De que, poxa, pastor, você não deveria estar aqui. E até você provar para essas pessoas que não é o dinheiro que corrompe as pessoas. O dinheiro revela quem já é corrupto. E a política não corrompe as pessoas. Quem corrompe as pessoas são as pessoas que vendem seus votos para políticos corruptos. Essas pessoas não têm mais esse compromisso. Então é interessante frisar isso, Cleiton, eu endosso suas palavras. Crime é comprar, mas crime também é vender. Agora, um ponto que eu queria provocar, Guilherme, não sei se o tempo ajuda, mas é assim, você veja que grande mal sucede nas sociedades. Eu fiquei ligeiramente satisfeito com o que as urnas de Sobradinho disseram. Para mim, assim, a maioria não escolheu esse filhote de coronel, aí grifo meu, não escolheu. A maioria não apareceu, ou a maioria não escolheu. Né? Isso, para mim, já é um pequeno avanço que a gente poderia discutir. Agora, a questão é a seguinte, veja só, o camarada, como de praxe, né? Cria um sistema que fortalece uma sociedade ou aumenta os miseráveis, ele próprio pega ou surfa nos recursos desses miseráveis e vão lá, né, e burlam porque os processos políticos não são isonômicos, né, burlam a revelia de todo o grau de ética, de moralidade, de valores, às vezes com o olhar moroso da justiça e não responder a tempo os recursos que são colocados, às vezes com o silêncio de muitas autoridades que poderiam se fazer vozes no lugar dos necessitados, silentes, calados, e eles mesmos utilizam dos recursos dos miseráveis para continuar perpetuados no poder, tornando a sociedade mais miserável ainda, num processo doentio, cruel, retroalimentado por um sistema. Então, ou seja, por último, Cleito, para endossar suas palavras finais, continua sendo margeado por espertos. Né? Então, um jovem candidato disse para mim assim, poxa, uma pessoa me pediu um bujão, e quando eu passei lá 15 dias depois, ele já iria votar em outra pessoa. Eu perguntei por quê, ele disse, porque veio outro aqui e eu pedi uma feira. Então, ou seja, como é que concorre com um negócio desse? E tudo está ilegal, não é verdade? Então, mas mesmo assim não tirou a minha alegria de poder participar. Eu compus uma chapa com um sujeito que é empresário, por esta razão, a sociedade vê ele como uma vida estabilizada, bem de vida, então ele tem. Então, o cara é o tio Patinhas. Então, se você não der, vai vir outro e vai dar. Então, ou seja, banalizou-se o valor de um voto. Eu concordo com o Cleito. E nós precisamos estar aqui. Então, Cleito, eu convido vocês dois, todos os cabeças pensantes de Sobradinho, para a gente empunharmos as bandeiras e vamos educar o nosso povo, porque isso faz parte. Quando será o governo do justo? Não sei. Mas eu vou continuar lutando contra o governo dos espinheiros. Muito bem, Ronaldo. Vocês me ouvem? Sim. Sim, agora sim. Então, uma questão que o Cleiton já havia antecipado, né, é com relação à pandemia.
nós sabemos que ocorreram inúmeros desrespeitos às políticas de isolamento social, né? Contudo, eu gostaria de saber o quanto a pandemia acabou interferindo na construção da campanha de vocês. Ronaldo, você atravessou, mas pode mandar de novo. Responda você agora, eu falo no final. Guilherme, como eu ressaltei no início, a proposta da minha candidatura era de ser uma candidatura pedagógica, ou seja, eu estava na perspectiva de ocupar o espaço de fala, né, os palanques, os espaços de encontros, né, os espaços do discurso para a população, porque eu queria, de alguma forma, fazer o que nós estamos fazendo aqui, provocar o constrangimento em relação à compra e à venda do voto, o constrangimento de votar em algumas pessoas que não possuem o mínimo de conhecimento necessário para ocupar um cargo público, seja ele no executivo ou no legislativo. Então, eu queria ser provocativo nesse sentido, mas, infelizmente, a pandemia, ela tirou do processo esses espaços. Para você ter ideia, eu só tive, eu acho que 1 ou 2 espaços de fala, e um era bem específico, né, e o outro teve a possibilidade, inclusive, de fazer, né, de provocar esse constrangimento, essa reflexão em relação aos candidatos que a população vinha e elegeu agora nessa última eleição. Não era na perspectiva de menosprezar A ou B, mas na perspectiva de despertar a reflexão a respeito do voto. É pensar no fato de que há um bom tempo as pessoas já são, acho que com essa serão 9 composições de câmaras, e que as pessoas precisavam e precisam fazer uma reflexão em relação aos seres que têm passado por ela e os trabalhos que eles têm exercido, né? Os projetos, as propostas, as ações, as emendas, enfim, as políticas públicas que essa turma deveria, de alguma forma, estar trazendo, colocando, implantando na cidade. Eu acredito que o trabalho de um vereador, de um político que atua de alguma forma e que recebe para isso, deveria ser muito cobrado, muito mais cobrado, e não é porque durante o processo eleitoral ele já paga as pessoas, então ele não tem mais obrigação nenhuma durante o restante, né, do mandato. E aí as pessoas não conseguem observar. Talvez por essa retroalimentação que o Ronaldo apresentou, ou por outros motivos, né, que possivelmente a gente possa estar revelando hoje ou em outras lives. Mas, assim, infelizmente a pandemia veio, foi possível realizar, e o pessoal realizou outras atividades que eu não concordava muito, mas nós somos seres, são outsiders, como diz Ronaldo, seres estranhos chegando nesse espaço. Somos sementes de uma ideia que antissistêmica ainda, que está contra o fluxo, né, que vem remando ou tentando semear novas ideias, e que a gente precisa ter a convicção disso, de que o processo ele é lento, ele requer a história para que ela seja cultivada, para que essa semente seja cultivada e que novos atores possam dar continuidade e, quem sabe, com
a rotatividade do planeta, a gente possa no futuro ter esse fluxo modificado, né? Em partes, é claro, porque um fluxo, depois de naturalizado, é muito difícil de você mudá-lo na totalidade, mas pelo menos que a gente consiga inverter aí e que a maioria seja, né, formada por pessoas que pensem no bem comum, como é, de fato, o que a democracia traz, né, preza. Mas é isso. É verdade. Respondendo a pergunta de Guilherme, sim, realmente, a pandemia, ela atrapalhou muito nesse sentido. Porém, eu fico com a dúvida, concatenando no meu cérebro, né, se não tivesse pandemia, se o resultado teria mudado. Acredito que não. Sinceramente, acredito que não. Então, até, Cleiton, para me solidarizar aí com a sua queixa aí de não ter tido tanto espaço para falar, não se preocupe não, irmão. Eu tive tanto espaço para falar, falei, e o resultado foi que as pessoas não estavam interessadas em discursos, né? E nós entramos em alguns momentos em que, antes de começarmos a falar, a pessoa já perguntava: o que é que você tem aí para nós? Né? Então, ou seja, o discurso não surtiu muito efeito, não. Então, ou seja, agora, eu concordo contigo, não podemos esmorecer, né? Uma frase que é atribuída ao grande Alvernardes, que ele diz: não podemos permitir que o sentimento das nossas fraquezas nos faça perder a certeza das nossas forças. Eu pretendo, né? Eu não estou pretendendo morrer agora, mas eu pretendo morrer de velho, e enquanto vida eu tiver, eu vou gritar, eu vou vociferar, eu vou tentar educar os meus conterrâneos a votarem por projetos, independentemente de partidos e de ideologias, porque partidos são muitos, e para mim é um caos. Partido eu dou um no outro, não quero nada em troca. Mas votar em pessoas, em projetos, em biografias, em integridade. Se você finda votando numa árvore podre, ela vai dar frutos podres. Ah, como é que você sabe? É só olhar o passado. Então, ou seja, tem que se analisar esse aspecto, né? Então, assim, não podemos nos cansar de falar, apesar de que as pessoas não estão interessadas em ouvir, estão interessadas em receber a vantagem daquele momento. Mas não posso deixar de lembrar, né, Guilherme, Cleiton e os demais internautas que nos acompanham, né, que também, por causa da pandemia, vislumbramos a força do poderio econômico, a força do status quo. Eu sou terminantemente contrário à reeleição. Eleição, faço das palavras do ministro Joaquim Barbosa as minhas. É a mãe de toda a corrupção, né? Então, o sujeito entra, né, paga o dinheiro que gastou na campanha comprando votos, e sabe Deus de onde foi que tiraram esse dinheiro para eleger esse arremedo de prefeito aí, né? Então, passa 4 anos pagando o que gastou, aí tenta uma reeleição para tirar para o próprio vento. Essa novela a gente já conhece. Então, reeleição é a mãe de todas as corrupções. Agora, o que é que acontece? Vemos que, nesse critério, a força, o poderio, né, o abuso do poder econômico, do poder político, o cara em plena pandemia, decretos assinados pelo juiz eleitoral e eles mesmos desobedecendo. E não foi só o grupo da situação, né? Alguns grupos também que se diziam oposição, porque, como vocês sabem, nos meus vídeos anteriores já falei, não me interessa a situação em oposição. Interessa que o povo está passando fome. O meu jovem amigo conterrâneo não tem emprego. O estudante termina o ensino médio, sofre igual sovaco de aleijado para ir para Juazeiro fazer um curso técnico e a faculdade. Porque sequer tem o respeito e a consideração dos gestores que passaram pelo AESO da vida, Associação dos Estudantes. Então, ou seja, e não tem uma profissão, e depois vem um arremedo de assessor para falar que a sociedade não tem capacidade de passar num concurso público. Você imagine, se saiu isso da boca de um assessor especial, você imagina os que não são especiais, né? Então, eu até parei para pensar que tipo de especial é esse. É especial porque é deficiente? Porque deve ser deficiente mental uma pessoa dessa. Então, eles próprios criam a mazela, 20 anos, e depois vêm com a pérola dessa.
Quem não tem o que falar, cale a boca. Está escrito no ditado antigo que até aquele que sabe calar a boca passa por inteligente. Então, ou seja, é preciso lembrar que a nossa sociedade ainda é encabrestada. É só olhar para a pandemia, né? Uns obedeceram, outros desrespeitaram na cara dura porque sabem que vai haver impunidade, né? Que vai haver impunidade. E outros acusam o sistema vencedor, mas cometeu o mesmo crime pelo qual está cumprindo sentença. É burrice também cometer o crime pelo qual, ou acusar de crime e cumprir o mesmo crime. E é por isso que cumpre sentença, né? Então, ou seja, outra coisa que eu queria colocar é que, apesar da pandemia, apesar dos riscos, teve a festa da democracia. As pessoas foram à rua, não é verdade? Foram à rua, tal, ainda estava vendendo seu voto, né? Tinha um preço que vai melhorar, aumenta o valor. É uma coisa terrível, terrível, terrível. Então, o que acontece? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que tivemos um candidato que teve 80 votos, mas eu achei esses 80 votos que esse sujeito teve mais digno, mais respeitoso, mais valioso do que os 820 que saíram das casas, foram às urnas e votaram em branco e votaram nulo. Que vergonha, né? Então, ou seja, tivemos 4 candidatos, não foi isonômico, é verdade, o poder econômico se fez forte e não respeitou nem a pandemia. Parabéns para os que respeitaram, né? Você, Guilherme. O áudio está ruim novamente. Não me mande repetir, não, senão eu não vou saber dizer de novo. Eu acho que é seu fone, Guilherme. Tira o fone. Guilherme está sem fone. Mas você me ouviu, Play? Eu ouvi, sim. Você ouviu? Agora sim. Então, nós estamos com mais de 1 hora de live. No entanto, eu gostaria de fazer mais uma provocação para vocês, né? Nós sabemos que as redes sociais, elas são, na atualidade, instrumentos imprescindíveis para a construção de uma campanha política, né? Não por acaso. Ouvindo interferência. Teve uma interferênciazinha agora no final. Foi. Seu áudio tá ruim novamente, Guilherme. Se você tiver de fone, é o fone. Ele não está ouvindo. Laudivan colocou uma coisa interessante aí. Guilherme, seu áudio está ruim. O próprio FHC reconheceu que a instituição da eleição foi um erro. Foi um erro depois que ele saiu. É engraçado notar, que... Agora sim. Agora sim. Então, gostaria de saber da influência das redes sociais nas eleições de 2020 em Sobradinho. Se vocês fizessem uma análise sobre o modo como os candidatos utilizaram as redes sociais para a construção das suas campanhas, né? E por que não? Os eleitores também, de modo geral. Como as redes sociais interferiram no processo eleitoral? Quer que eu comece, Ronaldo? Pode sim. Guilherme, inicialmente eu acreditava que as redes sociais elas poderiam ter alguma influência. Porém, eu percebi que em Sobradinho as redes sociais elas possuem pouca ou nenhuma influência em relação ao pleito eleitoral.
na realidade, acho que por ser uma cidade de porte, né, pequeno porte, é o corpo a corpo realmente quem influencia o resultado. E outros aspectos que eu gostaria de ressaltar. Mas, assim, é claro que os influenciadores digitais, eles contribuem na divulgação do nome, das propostas, das ideias, né? Tem um trabalho até de alguma forma, menosprezar um candidato ou outro, usam de recursos, muitas vezes até escusos, mas, assim, não é a campanha que eu realmente acredito, enfim. Mas houve já nessa eleição talvez uma semente, né, plantada da participação de alguns influenciadores, alguns de forma positiva, posso ressaltar isso, né, devo ressaltar, inclusive o Jeová está aí acompanhando, deu uma boa noite, alguns de forma positiva, né, mas que em alguns momentos acompanharam o fluxo, mas é um processo de aprendizagem, de escolha, né? Cada um segue o fluxo e faz a análise enfim, e a reflexão sobre as atitudes, né? Eu, particularmente, percebi isso, que pouca influência parte das redes sociais em relação à escolha massiva, né? Só que, para além disso, tem um detalhe que eu gostaria de destacar, né? Não sei se mais na frente seria o adequado, mas eu vou falar agora, que é o que Ronaldo ressaltou sobre a quantidade a discrepância entre a quantidade de eleitores e a quantidade de habitantes da cidade. Eu fiz uma pesquisa quantitativa e peguei, por exemplo, os dados de 2010 da população, né, o último censo, que a população de Sobradinho em 2010 era de 22 mil habitantes. E há uma estimativa, de que agora em 2020 nós teríamos 23.233 habitantes. E aí é estranho perceber que em 2012, 2 anos, né, após o censo, nós tínhamos 17.137 eleitores. Ou seja, jovens, crianças e adolescentes de 0 a 14, 15 anos, vou dizer assim, né, que ainda não votam, nós teríamos apenas 4.863. Porém, o próprio censo diz que a nossa população de crianças e adolescentes, ela seria de 6.822. Então, aí nós temos uma discrepância de quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas que não se encaixam, ou se deve ter algum eleitor aí abaixo de 16 anos. Ou não sei como é que justifica isso. Aí seria algo interessante a ser verificado. E aí, observando em cima da estimativa do IBGE, que nós teríamos hoje 23.233 pessoas morando em Sobradinho, e nós teríamos, a partir do que diz o TSE, 19.474 eleitores. Se uma subtração aí, sobrariam apenas 3.759 crianças e adolescentes até 15 anos. É estranho, porque se nós observarmos o censo de 2010, é como se dissessem que nossa população vem envelhecendo de uma forma muito rápida, porque diminuímos a população de crianças e adolescentes mais da metade.
ou quase a metade, né? Porque nós tínhamos, em 2010, 6.822 crianças de 0 a 15 anos. E hoje, segundo uma subtração rápida aí, entre a estimativa da população, que é de 23.233, subtraindo o eleitorado, só sobram 3.759 crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Ou seja, nossa população está envelhecendo muito rápida. A nossa população de Sobradinho ela vem envelhecendo rapidamente. Então, assim, nós precisamos ter um olhar sobre isso, porque é preocupante, né? Termos apenas 3.759 crianças e adolescentes na cidade. Talvez até, Ronaldo, poderíamos olhar a quantidade de crianças e adolescentes que, de 0 a 15 anos que estão matriculados nas escolas, né? Se essas crianças aí, esse número realmente é verdadeiro ou o que é que acontece. E é engraçado, Ronaldo, também foi outro fato que, para além dessa questão dos números de eleitores e o que sobra de criança e adolescente. Durante a campanha, eu ouvi muitos candidatos alvoroçados atrás dos jovens, porque nós teríamos uma campanha que realmente os jovens iriam decidir. E aí eu fui buscar esses dados. Você acredita que o investimento posto no alcance de jovens de 16 e 17 anos, se alcançou a totalidade, sabe quantos jovens eleitores têm 16 e 17 anos? 400. 400 jovens. Se nós ampliarmos essa idade para que aqueles que investiram bastante na busca, no incentivo aos jovens a participarem, a votarem, que aí, é claro, nos ajudaram, né, pensando enquanto educadores, mas que investiram para poder alcançar adolescentes e jovens de 16 a 20 anos, eles alcançaram nem 10%, porque os eleitores que possuem a idade entre 16 e 20 anos são, na sua totalidade, 1.611. Não chega nem a 10% do eleitorado de Sobradinho. Ou seja, quem decidiu a eleição foram os adultos. Ou seja, não foi algo feito para, né, os jovens, os adolescentes e os jovens. Foi algo que realmente deveria ser pensado também para os jovens, mas na sua totalidade para os adultos, porque são maioria no eleitorado. Então, assim, é nesse sentido que a gente ressalta o fato da ausência de um planejamento, na ausência de táticas, de buscas, de caminhar com uma forma mais sistemática, organizada. Porque enquanto a eleição, o trabalho na eleição, ele for feito de todo jeito, como baratas tontas, eu acredito que vai ser muito difícil mudar esse fluxo que demanda muito recurso. Há uma extrema necessidade da participação de cabeças pensantes, como você disse. Realmente, agora, assim, fazer uma campanha eleitoral de todo jeito, correndo de um lado por outro, nunca vai ter a participação da cabeça pensante, porque essas pessoas possuem vidas. Essas pessoas só estarão participando se a coisa estiver organizada, arrumada, processual, né? Inclusive pautada em cima de aspectos com características que demandem realmente uma lógica que seja outra, que não seja uma lógica capitalista. Porque se for no mesmo fluxo, de todo jeito, a qualquer modo, apenas aqueles que estão à disposição, aqueles que estão
estão para tudo, estão para qualquer modelo, para qualquer forma de trabalho. Então, só muda e só atrai os cabeças pensantes se os próprios candidatos também, inclusive aí pensando numa majoritária, mudarem. Se todos eles começarem a pensar de uma forma diferente e organizada, como nós estamos fazendo aqui. A gente não veio colocar a nossa fala, não veio trazer o nosso pensamento de todo jeito. Houve aqui planejamento, pesquisa de números, pesquisas também relacionadas a livros, ao aspecto histórico. Ninguém está aqui à toa, né? Então, assim, para além de toda a questão midiática, eu também vi esses outros papéis, esses outros tópicos que estruturam a toda a política. Libera o microfone do pastor, Cleiton. Ok. Então, ou seja, esses 2.000 votos que são excedentes aí, são os fantasmas que surgiram desde a época da cédula, né? Desde a época do papel. Eram vans, combis, ônibus que vinham de Juazeiro e das cidades próximas, transferidos de maneira de espertos, né? De velhas raposas, que eu sei dizer os nomes, e conheço pessoas que ajudaram a fazer esse processo, mas que precisa ter isso, né? Alguma autoridade aí que esteja nos assistindo, vamos fazer de repente uma ação para que, enfim, o juiz eleitoral mande fazer uma auditoria e descobrir que não existe 19 mil eleitores, né? Então, ou seja, um outro ponto que eu achei interessante nessa fala de Cleiton é o seguinte, enfim, Cleiton, 400, né, como você colocou aí, teria sido muito útil, né, porque foi exatamente a diferença, 500, 400 e poucos, 500, que poderia ter sido a diferença dessa eleição. Enfim, né? Mas voltando ao ponto da rede social, eu acho bem interessante que eu também concordo que só acrescentou algumas coisas engraçadas e outras, eu diria, perigosas, né? Eu mesmo fui ofendido e acusado de coisas nas redes sociais que eu nunca nem fiz, né? Inclusive, o aparato jurídico da majoritária até cogitou acionar judicialmente essas pessoas, e eu pedi para dar um freio, porque para mim são uns coitados, né? São pagos para proferir, pegando a fala aí do grande poeta paraibano Zé Ramalho, devaneios tolos, na verdade não chega nem a me torturar. Estou mencionando aqui porque eles utilizaram a rede social, né? Outra coisa que eu achei interessante, Guilherme Cleiton, os demais que estão nos assistindo, são as figuras dos corcorã das redes sociais, né? Então, alguns sujeitos que se prestaram ao papel, fazer até esquete, dramatizações, para atacar o candidato A, B e C. Aí daqui a pouco o candidato que estava sendo atacado vai lá, oferece um benefício, aí ele vai, pula para o outro lado, aí fica o pula, pula, pula. Sabe, é uma coisa ridícula, uma coisa grotesca, sabe, uma coisa absolutamente infantilizada, desinteligente. Eu fico imaginando que esses sujeitos que se prestam um desserviço desse, para si, para os outros, né? Eu fico imaginando o grau de arrependimento que vai sobrecair na cabeça desse sujeito quando ele ficar um pouquinho mais maduro, quando ele, enfim, crescer, né? Tem sujeito dessa natureza, alguns são dignos de aplausos, né? Outros, como esses que mencionei, são dignos de aplausos, mas com a mão só, deveriam receber uma boa palmada dos seus educadores para ver se aprendem, né? Outros que são pagos vergonhosamente, né? Esses corcorã, essas marionetes, né? Essas mariconas das notícias, que ficam sendo pagos apenas para elogiar. Uma biografia totalmente pífia, né? A julgar, por exemplo, qualquer pessoa que conheça a biografia dessas figuras que utilizam e ocupam das redes sociais, né? Para tisnar a biografia de outras pessoas, olhem quem eram eles no passado. Aliás, desde quando não tinha rede social, viu, Guilherme? Eu lembro de figuras que se colocava como oposição, uma fala de oposição, criticando ações e inações do governo da vez. Aí o governo da vez, e por sinal, esse establishment se tornou especialista, são geniais na arte de comprar críticos,
e outros que se utilizam da rede social para ser crítico apenas para ter um lugar ao sol. É aquela ideia, sabe? São os governos subsequentes de governa 6, aí o meia dúzia fica de fora. Quando entra, comete as mesmas coisas, ou piores. Muitos que estão de fora estão atacando a pirâmide, mas quando entra faz pior. Então, ou seja, não adianta tirar uma pirâmide para construir outra. Eu ouvi história, rapaz, não adianta. Se eu tirar um para botar o outro, não, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que tirar a família A, a família B. Não estou interessado em tirar a família A, a família B, não. Estou interessado em projeto, em desenvolver a nossa sociedade. Agora, o duro é ver que as redes sociais, que está aberta para todas as pessoas, né? A gente vê alguns personagens, alguns imbecis, imbecilizados, que são imbecilizantes, que ficam querendo imbecilizar todo mundo. Mas estamos atentos, não é só olhar para a biografia, né? Eu acho que alguns meios de comunicações deixou muito a desejar. Eu, particularmente, quero dizer aqui de público, estou entristecido com a rádio comunitária de nossa cidade, que, por sinal, a nossa entidade ajudou a formar. Estou entristecido, né? Porque realmente se comporta com parcialidade. Isso é ruim para uma sociedade, para uma comunidade, né? Então, inclusive me debrucei no Estatuto da Rádio e encontrei alguns pontos que, de fato, gostaria de receber explicações. Então, as redes sociais, no frigir dos ovos, Guilherme, só serviu para apresentar uns corcorãs, palhaços, imbecis, uns pseudo-jornalistas, uns pseudo-intelectuais, que, na verdade, estão ali sendo pagos para elogiar vergonhosamente. E é aquela coisa, farinha pouca, primeiro o meu pirão, né? Então, se eu estou tendo o meu pirão, quer dizer, isso também é egoísmo, isso também é egocentrismo. E foi dominado, na verdade, com aqueles que estão devendo a alma e não têm liberdade. Porém, como cientista social, eu preciso também respeitar aqueles que escolheram votar nos mesmos. Quem não pregou liberdade? Então, cada um escolhe quem quiser. Então, parabéns a todos que tiveram a liberdade, porque exerceram. Eu não posso exigir que seja livre só para votar em mim ou naquele e aquele outro da minha preferência. Não, todo mundo é livre. Mas o voto livre não deixa de trazer consequências. É como diz uma frase aí, que eu não sei de quem é, não é minha também, né? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas seremos sempre escravos das nossas decisões, né? Então, há uma frase também muito conhecida, né? Um livro muito antigo, que diz assim: todo aquele que começa um governo é tido por justo, até que venha um outro e o examina. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o injusto governa, o povo geme. E eu, infelizmente, prometeram que o bambu vai gemer. Vai gemer, infelizmente, no lombo daqueles que não participaram e não tiveram inteligência suficiente para analisar o cenário como um todo, né? Mas estou feliz com todo esse processo, porque as nossas urnas falaram muito. As redes sociais, não acho que fez tanta diferença, não. O que fez diferença foi dinheiro de coronel, que infelizmente utilizou das mesmas ferramentas de todos os anos. O áudio não está saindo, Guilherme. Esse seu fone tá ruim. Nada. Conseguem me ouvir? Agora sim. Então, vocês trouxeram reflexões riquíssimas, mas infelizmente nós vamos com 1h23. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, tá? E posteriormente eu possa fechar esse momento incrível de aprendizado. Eu vou aproveitar que a gente fez uma inversão aí, né, e dizer que assim, saí muito feliz do processo e acredito, Ronaldo, que temos muito a contribuir, aproveitando esse espaço, né, de fala que foi construído, que está posto, que
está à disposição de vocês, inclusive, né, para que a gente possa dar continuidade. Espero que a partir da live de hoje a gente possa realmente escrever sobre a nossa participação no processo eleitoral. Reafirmo o convite, né, para que você possa participar dessa escrita conosco e que a gente, de alguma forma, continue o processo agora semeando o que foi plantado, né? Não saio triste de forma alguma. É claro que cada um que fez a escolha realmente precisa assumi-la. O que nós até agora falamos aqui é que algumas escolhas elas precisam serem visibilizadas como se deve. Algumas escolhas são crimes, algumas escolhas são vergonhosas, algumas escolhas precisam de uma reflexão mais crítica. Se as pessoas começarem a ter essa criticidade, ou pelo menos essa reflexão sobre as suas atitudes durante o processo eleitoral, talvez nós aqui, enquanto cientistas sociais, tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é de colocar, sistematizar, ou até mesmo, sei lá, trazer um pouco de rigor ao processo eleitoral, um rigor na escolha, um rigor realmente que possa, inclusive, trazer resultados positivos, né, para uma administração que seja realmente voltada ao bem comum. Enfim, é mais um passo que a gente consegue dar em direção aos nossos objetivos, cientes que não somos eternos e que aqui está um projeto que pode, inclusive, adiante ser ou ter a sua continuidade por outras mãos, né, por jovens, a participação de jovens que possuam a capacidade reflexiva sobre suas atitudes. E a capacidade reflexiva, inclusive, sobre a atitude na massa, né? O grande vilão que a gente está apontando aqui é o fluxo, né? É o fluxo porque o fluxo acaba criando uma espécie de sugador que vai puxando outras pessoas e as pessoas vão entrando naquele processo de forma inconsciente até. E aí acompanhando algo que eu posso até dizer é até desnecessário para a nossa sociedade. Eu acredito ainda que é possível implantar a mudança, mas que essa mudança ela é lenta, muito lenta. Enfim, eu gostaria de agradecer ao Guilherme, que mediou aí essa live, agradecer a todas as pessoas que estão aí contribuindo com mensagens e com... né, ou apenas pela participação. São 22 pessoas online assistindo, né, e que, enfim, que com certeza replicarão esse vídeo em outros espaços e que a gente possa, inclusive, ter proposto aqui uma base para o debate. Mas é isso. Valeu. Abra seu áudio. Então, também aproveito para agradecer o espaço, dizer que estou à disposição, né, desse quadro aí, que já é uma realidade, né, muito importante, como já assisti outros tantos, e dizer que estamos à disposição para contribuir. Não é que somos ou queremos ser os donos da verdade, né, mas queremos ter esse senso crítico para ajudar as pessoas também a despertar, né? A Hannah Arendt tem uma frase que diz exatamente isso, né? Que às vezes não se abdicar de pensar também é crime. Nós precisamos pensar. Eu me lembro de uma frase interessante, Cleito, que dizia durante a campanha, eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu vou receber de quem me der, né? Mas eu vou votar em quem eu quero. Então alguém dizia assim: receba de quem der e vote em quem quer. Aí a pessoa, foi o que aconteceu com as eleições? Não, eles receberam, alguns pensaram que eles iam receber e não iam votar, mas eles receberam e não é que votaram, né? Ou seja,
o cenário, ver a máxima que surgiu disso tudo. Então, nós precisamos realmente despertar nos nossos jovens, né, esse sentido crítico, esse senso crítico, para ver que é o que está posto aí, né? E o que nós vamos esperar é que o bambu, de fato, vai gemer, vai continuar ações que são, na verdade, meras maquiagens, mas vamos torcer para termos uma Câmara, enfim, diferente, já que está tendo aí um equilíbrio, né? E vamos torcer, eu sempre acredito na possibilidade de uma mudança, né? Estou à disposição, agradeço, Guilherme, um prazer estar sempre com vocês. Não me abandone, eu quero estar sempre perto de vocês para aprender. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Eu que agradeço a vocês, né? Nós agradecemos a vocês pela partilha dessas experiências riquíssimas. Gostaria de apontar que a live cumpriu o seu objetivo, né? Que é trazer uma análise mais geral a respeito do processo eleitoral 2020 e dentro dessa perspectiva mais ampla, após isso, aprofundar alguns temas em lives posteriores, né, como a questão, por exemplo, da geração de emprego e renda, que é um problema de Sobradinho, como a questão da violência contra a mulher. Então, é isso. A princípio, foi uma live mais geral. Nós pensaremos os temas que foram suscitados nessa live para construir outras posteriormente. Eu agradeço muito a participação do Cleiton, a participação do reverendo Ronaldo e a participação de todos vocês que tiraram um tempinho para nos acompanhar. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem bem.